Olá, amigos. Eu sou Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Hoje o nosso entrevistado é Adir de Souza, que irá discorrer sobre segurança e saúde dos trabalhadores. Vale a pena assistir. Aguardem na sequência. E dando continuidade ao nosso programa, hoje o entrevistado é Adir de Souza, presidente do Sindicato de Segurança do Trabalho no estado do Paraná. Seja bem-vindo ao nosso programa Uma Janela para a Cidade. É uma satisfação recebê-lo aqui e levar um pouco de informação àqueles que nos assistem no que tange a segurança e saúde dos trabalhadores. Adir, por que hoje se fala em segurança e saúde dos trabalhadores, não só em segurança do trabalho? Boa pergunta. Em primeiro lugar, queria parabenizar você, Solomar, a iniciativa sua, do sindicato, da sua categoria, expandindo também para outras categorias a importância do trabalhador falar ao povo do Paraná. E a sua pergunta é muito pertinente, porque na legislação, no artigo 162 da CLT, lá, você como bom advogado conhece muito bem, lá está escrito segurança, higiene e medicina do trabalho. Naquela época, a legislação, em 78, foi para agradar os engenheiros e para agradar os médicos. Então tinha que ter engenharia e tinha que ter medicina do trabalho. E medicina é curativa. Não fala de prevenção, não fala de cuidar dos agravos à saúde dos trabalhadores. Então, e por engenharia para agradar os engenheiros, né? Aquela coisa corporativa. O mundo mudou e hoje a saúde do trabalhador é mais amplo. Quando fala saúde do trabalhador, fala a saúde dele, que ele tenha moradia decente, que ele tenha transporte decente, que ele tenha saúde em casa, saneamento básico, creche para os seus filhos. Saúde é muito mais amplo, não é só aquela coisa do trabalho, né? Então, por isso que hoje se fala saúde do trabalhador. Claro, a gente ainda briga para que se use segurança e saúde no trabalho, para o pessoal lembrar de segurança do trabalho, que é mais antigo. Então, por isso que se usa hoje saúde do trabalhador, que é muito mais amplo. É cuidar do trabalhador na sua integralidade. Cuidar do trabalhador de uma forma macro, que atenda qualidade de vida. Eu acho que isso é muito importante. Adir, eu gostaria que você também levasse àqueles que nos assistem a informação de como é que está a segurança do trabalho por parte dos empresários privados e as empresas públicas. Eles vêm cumprindo aquilo que a legislação determina? Infelizmente ainda não. Sabe, tem algumas empresas que levam a sério. Tem as empresas que sabem, né, o quanto custa o afastamento de um trabalhador do seu local de trabalho, né, porque um trabalhador afastado, além dos dias que ele deixou de produzir, tem a matéria-prima que se perdeu, tem a ferramenta, o equipamento, a máquina que se danificou no acidente e mais. Muitos técnicos e muitas pessoas que trabalham na prevenção e o empresário não fazem o cálculo disso. Porque se um trabalhador faltou 15 dias, além dos danos materiais de equipamentos, máquinas, ferramentas, também tem os encargos sociais, que a empresa pagou e esse trabalhador não produziu. Então, se você fizer na ponta do lápis o cálculo do afastamento por acidente de trabalho, ele é muito alto. Então, fazer prevenção com certeza é lucro, é investimento para qualquer organização empresarial. A pública também. Hoje no serviço público, você briga hoje por legislação, só dá segurança do trabalho para o trabalhador seletista, como diz na legislação. Mas hoje a preocupação que a gente tem é muito maior, né? Hoje em dia existe já um movimento grande, né, para se preocupar com o servidor público. Mas por que isso? Porque nós vivemos numa ditadura há muitos anos, né? Teve o trabalhador, o servidor público na Europa, na França, na Espanha, você que já viajou, tem sindicato do servidor público de Paris que tem mais de 120 anos, o sindicato. Né? O nosso sindicato, o servidor público, só pôde se organizar a partir de 88. Quer dizer, a ditadura, a falta de democracia não deixou que esses trabalhadores se organizassem. E no serviço público tem muito trabalhador doente, nas prefeituras, né? O nosso sindicato que estão aí filiados ao GT sabe bem disso, né? Pressão direta, muda a chefia a cada 2, 4 anos, as condições de trabalho são inadequadas, né? Pressão de chefia, cumprimento de metas. Então no serviço público, por exemplo, se eu pegar só um trabalhador do serviço público, os professores, por exemplo, né? Eles têm muito problema de voz, o estresse de um professor que fica lá
8 horas, 4 horas lá, aguentando 30 crianças. Né? Eu, por exemplo, se eu ficar com meus netos 2 dias, eu quase piro. Você imagina ficar com 30 crianças, 20 crianças dentro de uma sala de aula. Então, existe isso. E o uso da voz, né? Então, poucas prefeituras, poucos órgãos públicos têm um programa de saúde da voz, né? Então, isso é importante, né? E os professores é uma categoria muito importante para o nosso país. Olha que interessante. O trabalhador, ele melhora a sua condição de vida, o empresário ganha porque economiza, a prefeitura presta um maior serviço, elevando a qualidade de vida de seus servidores. Então, saúde do trabalhador e segurança no trabalho trabalham juntos e todos ganham. Então é só refletir. Eu acho que isso é muito interessante, que a nossa mensagem seja levada, com a maior tranquilidade aos gestores públicos e aos empresários, porque todos irão ganhar. Adir, seria interessante também nós levarmos como informe, hoje no Paraná e no Brasil, qual o universo de profissionais na área de segurança do trabalho que você representa e que a sua federação representa? Hoje no Paraná, os técnicos de segurança do trabalho têm atuando em torno de 4 mil técnicos. Isso aumentou muito nos últimos anos, nesses 12 anos, né? Aumentou a economia. Quando aumenta a economia, aumenta o número de vagas de técnico de segurança, de médico, engenheiro e enfermeiro do trabalho. Então hoje nós estamos atuando, né, mas tem em torno de 30 escolas em todo o Paraná formando técnico. A formação é maior, né, do que a demanda que o mercado exige de técnico. Então existe ainda a nível nacional em torno de 90 a 100 mil técnicos de segurança do trabalho atuando, né, com carteira registrada. Tem aqueles que atuam em consultoria, assessoria, que não está nesse registro do Ministério do Trabalho. Mas cadastrado no Ministério do Trabalho tem mais de 300 mil técnicos de segurança do trabalho no Brasil. Então o mercado tem gente, né? O mercado tem gente para atuar. É um número bastante grande e com certeza, se todas as empresas cumprissem o que a legislação determina, teria espaço para muito mais profissionais estarem atuando na área de segurança do trabalho. Com certeza, tem muita gente ainda atuando em assessoria, tem muitos que viraram autônomo, né? Técnica, alguns, né, que a gente tem feito alguma crítica, tem gente séria, né, que faz o trabalho de verdade, e tem aquele que às vezes a empresa de assessoria dele é uma mala, né, e acaba vendendo PPRA, e não tem nenhum compromisso com a saúde do trabalhador, não tem ideologia, a ideologia é do dinheiro, do lucro, né? Então a gente tem uma preocupação enorme com essas pessoas, não é todos, né? Tem gente séria. É importante, Adir, inclusive, até a gente ressaltar nisso que o senhor acaba de comentar, que a gente deve sempre de pesquisar e trabalhar com bons profissionais. Eu acho que o bom profissional, ele trabalha com qualidade. E aqueles que tentam desviar a sua atuação, a gente tem que inclusive denunciar. Denunciar até o sindicato, que eu tenho certeza que caso ocorra algum deslize, qualquer que seja a profissão, tem a entidade que fiscaliza, encaminha uma denúncia. Porque o que nós queremos e nós primamos é pelo Brasil, um Brasil justo, um Brasil de respeito. Adir, no tocante à segurança do trabalho, ela existe uma influência sobre a saúde dos trabalhadores. Onde existe a segurança, onde existe essa prevenção, a saúde dos trabalhadores vem ser beneficiada. É correto isso, Adir? Com certeza absoluta. Onde uma empresa em que tem programas de saúde, de qualidade de vida, se preocupa com o trabalhador, além só do local de trabalho, quando tem programas, quando obedece, a empresa tem uma política nacional, uma política de segurança e saúde na empresa, né, estabelecida, treinamento, integração, quando o trabalhador entra na empresa, já recebe treinamento, educação, a empresa faz campanhas, faz as CIPATs, acaba nessa empresa, nessa organização, tendo uma cultura de prevenção. E isso vai para casa, vai para a família, esse trabalhador usa o cinto quando usa o carro, em casa ele se preocupa, né? A gente vê grandes organizações, né? Não vamos falar aqui para não, né? Porque eles têm que pagar para fazer comercial para eles, mas é importante, tem algumas empresas que têm, hoje em dia, uma política estabelecida. E é muito importante, o trabalhador quando sai de uma empresa dessa e vai para uma outra, que não tem essa preocupação, o trabalhador sente essa falta de amparo, que podemos dizer, né, da organização. Outro assunto que eu acho que seria interessante, até para levar esse informe aos empresários que nos assistem, ou mesmo gestores públicos,
Segurança do trabalho, existe uma regra que determina que, conforme o número de trabalhadores por empresa, um técnico de segurança do trabalho ou um engenheiro de segurança, ele pode atender até quantos trabalhadores por empresa? Como é que funciona isso, Adir? Tem uma norma, a NR4, né? Tem uma portaria 3214, lei 7.514, e nessa NR4, que é a norma regulamentadora, tem lá a gradação de risco. É uma coisa que está atrasado isso, né? Mas mexer nisso, mexe em emprego e trabalho, então é complicado. Nós já ficamos numa comissão, na comissão tripartite lá em Brasília, na CTPP, do Ministério do Trabalho, discutindo quase 7 anos essa NR4 para mudar ela. Os empresários foram até um passo, depois não foram para frente. Que é hoje em dia, se a gente analisar ela profundamente, é absurdo, né? A indústria, por exemplo, então o grau de risco 3. A partir de 101 trabalhadores era obrigada a contratar um técnico de segurança. Então, se a gente analisar hoje, é meio idiota, né? Porque se for 99 trabalhadores, então não vai acontecer acidente e não vai ter doenças do trabalho. Então temos que mudar isso, né? E mudar não é nós queremos, isso depende de uma ação política, do sindicato, das centrais sindicais, né? Uma ação, e os empresários serem conscientes da importância de mudar. Então isso tem que ser mudado, mas claro que nós temos que entender que isso também foi feito lá em 78, na época de uma ditadura, né? Então, para aquela época, de 1978, foi um avanço para os trabalhadores. Então, e ser obrigado a ter o técnico, né? Então, a partir de 100 tem que ter, 101 tem que ter o técnico, a partir de 250, 2 técnicos, a partir de 500 trabalhadores, uma indústria tem que ter daí o engenheiro e assim por diante, o médico do trabalho, o enfermeiro e tal. Então, é isso que nós precisamos avançar, né? Precisamos avançar, porque a maioria dos trabalhadores, o SESM, por exemplo, que é o serviço especializado, quando a empresa tem que ter um técnico, é o serviço especializado da empresa. Se nós analisarmos, nós fizemos um trabalho de pesquisa há uns anos atrás no Ministério do Trabalho, ela existe em 1% das empresas do Brasil, porque a maioria das empresas do Brasil é aquela até 50 trabalhadores, até 60, 70, até 20 trabalhadores. É isso a grande maioria das empresas. Quer dizer, às vezes nós técnicos dizemos, nós que cuidamos da segurança do trabalho, do trabalhador brasileiro, e na verdade não é, nós cuidamos de 1%. Essas grandes empresas, a partir de 100 trabalhadores, não chega a 1% dos trabalhadores do Brasil. Quer dizer, nós precisamos avançar, né? Quando um sindicato faz uma ação sindical, quando um sindicato tem um técnico de segurança e ajuda a fiscalizar as empresas, como tem hoje aí o Sindicato da Construção Civil, junto com o Sinduscom, vamos ressaltar isso, em conjunto com o CPR, o Comitê Permanente Regional da Construção Civil, isso está na norma, o CPR. Então, junto, vão fiscalizar as empresas, né? O Sindicato de Trabalhadores de Maringá, Londrina, tem técnico, o Sinduscom tem técnico, o Sinduscom Curitiba, o Sinduscom Londrina tem técnico de segurança, o Sinduscom Maringá, quer dizer, está uma visão diferente do patronato, né? Desse segmento da construção civil. E nosso sonho é que esse tipo de ação vá para o Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, Sindicato da Bebida, Sindicato da Indústria do Couro, da Indústria do Plástico, né? E às vezes é usado o segurança do trabalho por alguns sindicatos de trabalhadores, e quando há um movimento paredista, uma greve, qualquer movimento, vai lá e ataca. Agora, esse dia aconteceu até de um movimento da área de transporte em Ponta Grossa, e a pessoa de um outro sindicato de trabalhadores xingando o técnico lá, agredindo o técnico de segurança da empresa, que tem 15 anos, que faz um trabalho maravilhoso lá na empresa, usando a segurança do trabalho. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes usa a segurança do trabalho para agredir o patrão, a empresa, e não lembra que está agredindo um outro colega técnico lá, né? Então tem que lembrar um negocinho chamado ética, né? Com certeza, cuidado nós devemos de ter em toda a atuação sindical. A atuação sindical que a gente prima é aquela que busca resgatar a dignidade e, acima de tudo, o respeito ao trabalhador. Eu acho que essa aí tem que ser valorizada de unhas e dentes, porque, na verdade, o trabalhador merece respeito em sua plenitude. Adir, no caso, essa NR10, ela determina que a cada 101 trabalhadores deve ter um técnico de segurança. E esse técnico de segurança, ele pode atender mais de uma empresa, ou como é que funciona isso? Ele pode atender uma empresa que queira valorizar a segurança do trabalho, tenha 50 trabalhadores, que queira contratar um, ele pode contratar esse técnico por algum período, ou não é possível isso?
Não pode. Se aquela empresa não tem obrigatoriedade legal de ter um técnico, mas o empresário acha importante ter o técnico, não tem problema nenhum, pode contratar. Porque o princípio da legislação da lei e segurança do trabalho não é diferente, é a lei de mínimos. Isso é o mínimo que tem que ter. Se a empresa acha que deve contratar mais, pode contratar mais, né? E às vezes por pressão do sindicato, às vezes dos trabalhadores, essa empresa contrata mais. Por exemplo, a Copel, por exemplo, né? Companhia Paranaense de Energia, quando ela estava para ser privatizada, você lembra bem, você participou do movimento, ela chegou a 30 técnicos de segurança e hoje tem mais de 60 técnicos de segurança, né? Com o movimento dos sindicatos cobrando, né, da Copel, da Companhia Paranaense de Energia no estado do Paraná. Ela sabe da necessidade, da importância de ter mais treinamento, mais técnico cuidando dos trabalhadores, e hoje tem 67 técnicos a Copel. Nós estamos fazendo isso hoje também com a Sanepar, já contratou mais 10, né, e estão fazendo um trabalho junto com os sindicatos que fazem, né, dos economistas, do Urbano, o Sintec. Então hoje temos até uma reunião marcada com o presidente da Sanepar para que eles contratem mais técnico ainda. Isso é importante até que se ressalte, que empresas como Copel e Sanepar, elas respeitam a segurança do trabalho, elas valorizam e com certeza isso vem contribuindo pela diminuição de acidentes, porque onde existe uma orientação, onde existe uma prevenção, a possibilidade de ocorrer um acidente é menor. Falando em acidente, Adir, hoje no Paraná, você tem a pesquisa ou algo que nos informe qual a quantidade de acidentes de trabalho que ocorrem e no Brasil? Você tem essa pesquisa feita pela sua entidade? No estado do Paraná, há uma média desses últimos anos de 200 mortes por ano por acidente de trabalho. Uma média de 50 mil acidentes do trabalho, 54 mil acidentes do trabalho no Paraná. Só que com a ação junto da Secretaria Estadual de Saúde, nós criamos aí em 2011, 12, 13, ciclos de debate sobre saúde do trabalhador, discutindo com a vigilância sanitária lá em Paranavaí, Cascavel, Ponta Grossa. Foi feito 22 ciclos de debate, preparando a vigilância sanitária do município. Então, hoje em dia, a notificação tem aumentado, porque lá no postinho, se for lá em Santa Isabel do Ivaí, lá em Santa Mariana, ou São Miguel do Oeste, tem uma pessoa da vigilância sanitária que vai perguntar lá, se machucou a mão, onde? Foi acidente do trabalho, vai anotar que é acidente do trabalho. Coisa que não era feita. Como deve ser feito quando acontece um caso de doença infecto-contagiosa? O meningite meningocócica, que é obrigado a notificar. Mas não existia uma cultura, né, que existe hoje de anotar a prevenção do acidente. E para você ver o que já ocorreu, no ano de 2013, 423 acidentes com morte, quer dizer, o dobro do ano passado, de 2011, foram notificados mortes por acidente de trabalho. Porque daí está anotando aquele, não só aquele que está registrado com carteira assinada. Tem o trabalho informal, que é o dobro de trabalhadores hoje do país. Então a importância da gente fazer segurança do trabalho não é só na empresa onde o trabalhador está com a carteira registrada. Então isso tem aparecido muito mais. O Paraná hoje é o quarto no Brasil, em número de acidentes de trabalho, né? A nível do Brasil é uma média de 3 mil pessoas que morrem por acidente de trabalho. Isso quem tem carteira registrada, não está falando do emprego formal. Se a gente fizer um trabalho junto com o Ministério da Saúde, no Brasil inteiro, isso que ocorreu no Paraná, de aparecer o dobro de morte de trabalhadores, com certeza vai acontecer a nível nacional. Então ainda é muito alto. O Brasil já não é mais o campeão mundial de acidente de trabalho, como era na década de 70, né? Mas ainda é muito alto. É um número alto de 2.700 a 3 mil trabalhadores que morrem todo ano por acidente de trabalho. Você vê que é um caso até estarrecedor, porque 200 vidas ceifadas por acidente de trabalho na nossa época. 54 mil acidentes de trabalho, isso significa juntar algumas cidades, porque existem cidades que tem 8 mil, 10 mil cidadãos. A minha cidade natal, Cerro Azul, tem 17 mil habitantes. Você observa. São cidades, Cerro Azul e Tunas junto. São populações de cidades que estão sofrendo com acidente de trabalho. Então é importante que se invista em
segurança no trabalho, é importante que se invista, que está investindo em saúde. Eu também seria importante nós levarmos a conhecimento daqueles que estão nos assistindo, qual a área onde ocorrem os maiores acidentes, porque existe área elétrica, setor de água, setor da construção civil. Hoje, pelo levantamento que vocês fizeram, Adir, qual a área que existe a ocorrência de maior quantidade de acidentes, até para que aqueles que nos assistem possam começar a abrir os olhos e começar a investir mais em segurança do trabalho nessa área? Ainda tem um número grande, são 3 áreas: construção civil, a área de transporte e logística, porque mudou a área de transporte hoje em dia, né? Você passa aqui na região metropolitana de Curitiba, você vê armazéns de 10 mil metros quadrados, né? Então a área de logística mudou muito, né? A indústria da madeira, né, que ainda tem, e a indústria metalúrgica, ainda tem um número de acidentes, apesar que hoje em dia nós temos uma norma nova, né? A NR12, que é a norma regulamentadora 12, que fala de segurança em máquinas. E ela está muito moderna, está muito atualizada. Tem algum empresário chiando, porque o nosso parque industrial, pouca gente sabe, o nosso parque industrial é muito atrasado. Você vai aqui em Curitiba, da região metropolitana, você vai achar máquina velha, né? Tem uma rua Piratini, em São Paulo, onde você vai de manhã lá e de tarde você sai com a máquina lá. E a máquina vem sem proteção, sem fio terra, sem nenhum equipamento de segurança. Então, e às vezes o cara leva para essa indústria aí. Então, nós precisamos mudar. O parque nosso, o Parque Fabril, o nosso parque de máquinas do Brasil, está atrasadíssimo. Inclusive, ao fórum das centrais sindicais, do qual nós representamos lá na UGT, nós fizemos até uma proposta para o governo que o BNDES financie, para que essas indústrias comprem máquinas modernas, né? Para que, além de ela produzir melhor, com melhor qualidade, vai evitar que o trabalhador perca o dedo, perca a mão. Isso é muito grave ainda no Brasil, é muito grave. Muitas indústrias no Paraná, por exemplo, no interior, em Pato Branco, em Londrina, muitas metalúrgicas, hoje em dia estão pensando em melhorar, de tanta pressão dos sindicatos e dos trabalhadores, das centrais sindicais, estão comprando máquina e melhorando o seu parque fabril. Então isso é muito importante as pessoas saberem, porque é vida, né? A mão, perder a mão, né? E quando falo de estatística, eu até tenho o hábito de falar, é uma coisa muito fria a estatística, né? Porque quando a gente fala de estatística de morte, de perda, no Paraná em 2012, teve mais de 800 amputações de dedo, mão e braço. E quem que paga isso? Como você bem falou, é o poder público, nós todos pagamos, né? Então, isso prejudica todos os brasileiros, né? Todo mundo que paga o imposto, que paga a previdência, acaba pagando esses acidentes. E a estatística é muito fria, porque quem perde, quando a gente fala em porcentagem, para quem perdeu a mão no acidente de trabalho, é 100%. Para quem perdeu o pai ou perdeu o filho no acidente de trabalho, é 100%. Essa dor vai para o resto da vida, né? A gente fala, às vezes, do lado da economia, da perda econômica, né? Mas essa dor do ser humano, desse lado humano, é irreparável, né? Com certeza, Gil, com certeza, isso aí é interessante que mude-se essa consciência no que tange a preservar os trabalhadores. E você que está nos assistindo, que é trabalhador, tenha certeza que a segurança está beneficiando você também, porque ninguém quer ficar com um dedo amputado, uma mão amputada, enfim. Eu acho que isso aí a gente deve refletir com carinho sempre, segurança do trabalho em primeiro lugar. O sindicato que você preside, o Sintespar, ele realiza algum curso de formação e qualificação visando beneficiar esses trabalhadores, Adir? Olha, nós fazemos vários cursos aí na área de higiene ocupacional, que é essa área que vai verificar o problema do ruído, porque é importante fazer essa pergunta, porque a gente fala muito do acidente do trabalho e a gente esquece da doença do trabalho. Hoje, por exemplo, a indústria de galvanoplastia, hoje saiu muitas delas saíram do ABC, lá de São Paulo, e foram para Luanda, aqui no norte do Paraná. Quem é que faz aquela cromagem de trinco de porta, e esse trabalho dá muito dano à saúde do trabalhador, se ele não for, o local do ambiente não for preparado, ou o trabalhador não usar a máscara e o empresário não dá a máscara adequada para o acidente do trabalho. Então a doença do trabalho hoje é muito alta no Brasil. Então a doença do trabalho, a gente fala do acidente, mas a doença do trabalho, o trabalhador que usa o agrotóxico no Paraná, é gravíssimo ainda, né? Não é mais o que era hoje, o trabalhador já sabe que é veneno, né? Que no Brasil, é interessante até falar isso,
Eu vou para esse lado porque não sei como é que está nosso tempo, mas foi o único lugar do mundo que usou a terminologia defensivo agrícola para enganar o povo brasileiro. Naquela época, quando o agrotóxico chegou no Brasil, você conseguia fazer o empréstimo no Banco do Brasil de acordo com o receituário que você tinha de agrotóxico. Tipo venda casada, né? E o ministro que era na época chama-se Nestor Josto, um gaúcho, que era o ministro da Agricultura, e ele era diretor de uma grande indústria de agrotóxicos, da Bayer. Então, e no Brasil usava o defensivo agrícola, que é o mesmo princípio ativo do agente laranja, é veneno, que foi usado na Segunda Guerra Mundial, foi usado na Guerra do Vietnã, os americanos jogavam lá para ver o mato. Daí um cientista foi lá e viu que tinha. Matou um mato e não matou outro mato. Por que esse outro mato? Assim nasceu o agrotóxico. Então é bom que as pessoas saibam disso, que não é defensivo agrícola, é veneno, né? E mata muita gente no Paraná e deixa muitas pessoas doentes no Paraná e no Brasil. Isso é importante, porque muitas vezes o defensivo, na verdade, é um veneno que pode matar a você, cidadão. É agrotóxico mesmo, é veneno. Exatamente. Adir, eu poderia ficar aqui com você discutindo mais tempo sobre saúde e segurança do trabalhador. No entanto, televisão, nós temos um tempo limite. Mas eu tenho certeza que a sua participação, ela contribuiu e muito pela informação, levar a transparência do que ocorre nas nossas empresas e que existe alguém preocupado em prevenção. Eu quero agradecer a sua participação no nosso programa e deixar para o seu encerramento final aqui. Muito obrigado pela sua presença, Adir. Senhor Mário, eu queria agradecer porque nós que fazemos segurança do trabalho, fazemos com carinho. Não é só o lado técnico, né? Também tem um lado humano, do ser humano, do lado cristão. E queria deixar com carinho para você uma camiseta do nosso sindicato, que tem também aqui a nossa central sindical, a UGT, né? Que nós usamos no dia do técnico, que é o dia 27 de novembro, com o maior carinho. Okay. Este ano a gente fez uma campanha de prevenção de acidentes, porque tem o Abril Rosa, que fala da prevenção do câncer de mama, e a segurança do trabalho, nós queremos fazer, já existem cidades que o Abril Verde é o mês da prevenção, que dia 28 de abril é o Dia Mundial em Memória das Vítimas do Acidente do Trabalho. Esse ano nós fizemos uma grande campanha do Abril Verde, com gente participando do Brasil inteiro. A cidade da Paraíba, João Pessoa, criou o Abril Verde no município. Nós vamos criar o Abril Verde no Paraná, como lei, né, mas com certeza o ano que vem nós vamos fazer também o Abril Verde. E eu aproveito para convidar você e todos que tiveram a oportunidade de ver esse vídeo, que nos ajude a fazer prevenção. Fazer prevenção também é um ato cristão. Ok, você está de parabéns. Ok, Adir, obrigado. E obrigado pela iniciativa. E até um próximo programa, se Deus quiser, e com certeza ele irá querer. Um abraço a todos e até lá, meus amigos.